O 394 atesta para nós, né, que a Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama de o homicida desde o princípio, que até chegou a tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. Ou seja, ele é tão abusado que até Jesus ele tentou desviar, né, porque ele quer que a humanidade inteira se perca. Porque ele já está perdido, então ele quer também arrastar a humanidade com ele, né? Então por isso que desde o início ele foi buscar lá os nossos primeiros pais, para que toda a humanidade se contaminasse, né? Mas ele, o mesmo parágrafo atesta para nós, então. Para isto, acho que aqui atrás. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A mais grave dessas obras, devido às suas consequências, foi a sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus. Isso, então desde o início, né? Através da mentira, ele foi seduzindo o homem, né? Para que ele se separasse de Deus, né? Para que ele desobedecesse a Deus e perdesse essa amizade com Deus, né? O poder de Satanás, entretanto, não é infinito. Ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino em Jesus Cristo. Isso. Então, mesmo com esse poder, né, que ele tem, ele não é um poder infinito, né? Porque ele não passa de uma criatura, ele também foi criado por Deus. Então, o seu poder não é infinito, não é maior que o poder divino. E que ele também está submisso, né, à permissão divina. Ou seja, a sua ação no mundo também está submissa à permissão divina. É Deus que permite que ele haja no mundo. Então, seu poder, embora muito forte, muito grande, não é maior que não é infinito, não é maior que o poder divino, né? Ali no final do parágrafo ele vai trazer para nós aqui, ó, se lê, por favor. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é pela permissão divina que também ele age no mundo, né? E o pecado original, o que nos livra do pecado original, né? É só o batismo que nos liberta do pecado original, e nós vamos ver como, né? Então, Deus cria o homem à sua imagem e o constituiu em amizade. Vivíamos em amizade com Deus no paraíso, né? Criatura espiritual, o homem só pode viver esta amizade como livre submissão a Deus. Ou seja, nós também só temos condições de viver essa amizade com essa livre submissão a Deus. Nós reconhecermos que Deus é o Senhor, né, de tudo, né? Porque quem não obedece a Deus, quem não obedece à lei de Deus não pode ser feliz. Essa submissão nos traz a felicidade, porque Deus conhece as nossas necessidades. Deus sabe o que é melhor para nós, né? E aí nós pecamos, nos afastamos de Deus. E aí entra o sofrimento no mundo, né? E ele vai dizer para nós ali que Deus, nós somos submissos a Deus, certo? E Deus nos dá uma ordem de nós nos mantermos afastados desta árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. Isso, essa submissão, né, que nós somos
devemos estar submetidos a essa a sabedoria divina, né? Reconhecer e respeitar a soberania de Deus, ser obediente à sua vontade. E aí nós temos um exemplo de quem se submeteu totalmente à vontade divina. Seu próprio Filho Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo de obediência ao Pai, né? Sendo Filho de Deus, ele poderia também, de repente, se rebelar, mas não, ele se submeteu completamente, totalmente a essa vontade do Pai, né? E só mais uma questãozinha ali, amor, né? Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela evoca simbolicamente, né, esse limite intransponível que nós temos que ter entre aquilo que Deus quer para nós, a sua vontade, né, e aquilo que não nos é permitido fazer ou conhecer, né? E para que nossa liberdade não se torne libertinagem. Então, a árvore do conhecimento significa obedecer às leis morais que Deus nos deu, que é para o nosso bem. E quando a gente transpõe esse limite, né, a gente sofre, a gente vê o sofrimento, né? O primeiro pecado do homem, então, vamos ver qual foi o primeiro pecado do homem. O homem, tentado pelo diabo, deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador. E abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Nisto consistiu o primeiro pecado do homem. Todo pecado, daí em diante, será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Então, todo o pecado, o primeiro pecado foi a desobediência ao mandamento de Deus. Qual foi o mandamento? Muito claro, né? Poderás comer de todos os frutos do paraíso, das árvores do paraíso, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não poderá se aproximar. E o homem tentado, então, né, foi e desobedeceu a essa ordem, né, esse mandamento de Deus. Daí em diante, todo o pecado será uma desobediência e uma falta de confiança em Deus, né? Ou seja, ali a gente perdeu a comunhão com ele, né? Vamos ver como agora. Neste pecado, você pode continuar ali? Neste pecado, o homem preferiu a si mesmo e não a Deus. Com isso, menosprezou a Deus. Optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências do seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem. Constituído em estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus da glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus e antecipondo-se a Deus, não segundo Deus. Sim, então o homem estava destinado a ser divinizado por Deus, né? Porque ele era constituído em estado de santidade, aquela justiça original ali que fala antes, né? O homem estava destinado a ser feliz, vivendo na amizade com Deus, né? E aí o homem, se deixa seduzir pelo demônio, né? E passa a querer ser como Deus, né? Pelo orgulho, pela inveja, pela desobediência. E a partir daí há o rompimento dessa comunhão com Deus. Ele perde esse estado de santidade original que Deus havia constituído o homem, né? E aí a partir daí vem as consequências do pecado, que é o que nós vamos ver agora, né? A Escritura mostra as consequências dramáticas, né? Desta primeira desobediência. Adão e Eva perdem de imediato a graça da santidade original. De imediato perde essa santidade, a graça da santidade original. E eles passam a ter medo de Deus e tem uma falsa imagem de Deus, né? Eles perdem aquela comunhão íntima com Deus e passam a ter medo de Deus. Veem Deus como uma ameaça para ele, né? Um Deus castigador, um Deus vingador, um Deus vingativo, né?
distorcem essa imagem que eles antes tinham de Deus quando eles estavam nesse estado de santidade original, né? E aí entra a desarmonia no mundo. Olha só, vamos ver agora. Enfim, se realizará a consequência explicitamente anunciada para o caso desobediência. O homem voltará ao pó do qual é formado. A morte entra na história da humanidade. Então, a partir dessa decisão, do rompimento dessa harmonia, dessa amizade com Deus, vem se perde essa harmonia com Deus, né? Esse estado de santidade original, e entra a desordem no mundo, né? E as consequências são enormes, né? E o homem, então, passa a viver toda essa desordem, e a morte, então, entra na história. Até ali a morte não havia entrado na história, né? E nós vamos ver como que acontece, né? Que a partir do primeiro pecado, uma verdadeira invasão do pecado inunda o mundo. Por exemplo, o fratricídio, a corrupção, enfim, toda sorte de malefícios, né? Começam a existir no mundo a partir desse rompimento do pecado ali. Você tem alguma coisa que você quer ler para nós? Não, né? Tá, tudo bem. Vamos ver ali a partir do 402 quais são as consequências do pecado de Adão e Eva para a humanidade. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da universalidade do pecado. A partir do primeiro casal que peca, né? Aí ele tem toda essa consequência para toda a humanidade. Você pode ler para nós? 402? Só um pouquinho aqui. Desculpa, eu vou deixar você ler mais ali embaixo dali, tá? A universalidade do pecado e da morte se opõe à universalidade da salvação de Cristo, né? Nós perdemos essa harmonia, essa justiça original, né? E a consequência é a morte que entra na humanidade, na história da humanidade. E a universalidade do pecado se dá através de um único homem, através de Adão, né? E a partir daí, no 402, ele traz para nós que todos nós herdamos este pecado. Herdamos. Nós já vamos ver um pouquinho mais explicitado isto, né? A universalidade do pecado aqui, por favor, Jean, que São Paulo traz para nós bem claro ali, né? A universalidade do pecado e da morte, o apóstolo apõe a universalidade da salvação em Cristo. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os seres humanos, assim a justiça de um só trouxe para todos a justificação que dá a vida. Isso, então, ali é a oposição, né, entre a partir da opção de um único, né, do nosso primeiro pai, Adão, lá, do primeiro ser humano, se opõe a essa salvação também de um único, o Filho único de Deus, que é Jesus Cristo, né? Na linha de São Paulo, a igreja sempre ensinou que a imensa miséria que oprime os homens e sua inclinação para o mal e para a morte são incompreensíveis, a não ser referindo-se ao pecado de Adão, e sem o fato de que este nos transmitiu um pecado que por nascença nos afeta a todos, que é a morte da alma. Em razão desta certeza de fé, a Igreja ministra o batismo para a remissão dos pecados, mesmo as crianças que não cometeram um pecado pessoal. Só um pouquinho. Então, o batismo das crianças, justamente por isso, né? Porque traz na alma o pecado original. Não é um pecado contraído. O que é um pecado contraído? Eu fui lá e pratiquei esse pecado. Imagina, então, uma criança que acabou de nascer, né? Como que ela vai cometer um pecado? Mas não, então não é um pecado contraído, é um estado do ser.
Não é uma culpa pessoal, é uma carência que a gente já traz na alma, né? E toda a humanidade herda esse pecado original através de Adão. E toda a humanidade também é remida através de Cristo. Isso que São Paulo está colocando aqui para nós, né? Por exemplo, a gente pode usar o exemplo de um grão de milho contaminado, né? Um grão de milho germina e dá um pé de milho contaminado.